O deputado federal Eduardo Bolsonaro aproveitou uma missão oficial a Buenos Aires para se encontrar com o argentino Fernando Cerimedo, que se apresenta como consultor político. Ele é aquele argentino que postou um vídeo no YouTube com informações falsas sobre as urnas eletrônicas no Brasil. A gente tem, inclusive, imagens a respeito disso, não é mesmo, produção? A gente vai dar uma olhadinha nisso. Ainda não? Não, ainda não temos. Bom, seguindo aqui com o contexto dessa história. O Cerimedo, ele diz que não recebeu nada por essas postagens, mas Eduardo Bolsonaro fez pagamentos a um funcionário de uma das empresas de Cerimedo para trabalhar na campanha de reeleição dele para deputado. Nada disso está na prestação de contas do Portal da Transparência da Câmara e nem o caráter oficial da viagem foram divulgados publicamente. É isso que eu vou puxar aqui para trazer com a Juliana Dalpiva, essa investigação enorme feita pelo UOL, Agência Pública e outros veículos de comunicação. Juliana vai explicar direitinho para a gente. E Ju, já te pergunto, o que a gente pode ter aí? Tem uma possibilidade de abuso de poder político e uso do Estado para a viagem eleitoral? O que a gente pode esperar de uma investigação a partir dessa história que você está trazendo? Gabi, esse é um projeto que chama Mercenários Digitais. É um esforço de reportagem que é feito por 20 veículos de comunicação em toda a América Latina, 15 países, se eu não me engano. Essa matéria especificamente é um esforço meu com a Alice Maciel e a Laura Scofield da Agência Pública. E o que eu acho assim para a nossa audiência aqui entender? A gente vem, como a gente está ouvindo aqui o Lênio falar sobre o 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro é um episódio que chega depois de uma série de outros episódios. Então, teve agora a condenação do Bolsonaro por abuso de poder político e econômico em função daquela reunião dos embaixadores, mas ela vem dentro de um contexto de vários momentos em que se mentiu sobre as urnas. Então, o nosso contexto golpista, né, no Brasil está muito ligado à proliferação de informação falsa, à desinformação. Por isso, o nosso esforço. O que a gente descobre sobre o Eduardo Bolsonaro? No meio do segundo turno da eleição ano passado, 10 de outubro, o Itamaraty envia uma mensagem para a Embaixada do Brasil em Buenos Aires, dando conta de que o deputado Eduardo Bolsonaro estava indo em uma missão oficial para Buenos Aires e que era foi classificada como urgente, urgentíssima. E o deputado estava indo e para a embaixada dar toda a assistência possível. É normal um deputado federal fazer agenda no exterior. A questão é que o deputado Eduardo Bolsonaro não foi fazer uma agenda de deputado, não foi representar o Brasil, não esteve lá como parlamentar. O que ele fez nos 3 dias em que ele esteve, foi vídeos para a campanha do Jair Bolsonaro. Ele se encontrou com esse consultor, se apresenta como consultor, que chama Fernando Cerimedo. Com todas as aspas possíveis do consultor, né? Exatamente. E o que acontece, né? Semanas depois, 4 semanas depois deste encontro, ele vai fazer uma live em que ele mente sobre o nosso sistema eletrônico. Uma live que foi amplamente assistida por mais de 400 mil pessoas, dizendo que as nossas urnas não teriam sido auditadas. E aí, em seguida, o PL vem com aquele relatório do Instituto Voto Legal. E o Alexandre de Moraes faz a derrubada desse vídeo, porque ele fala que as urnas não foram auditadas. O TSE cansou de demonstrar que as urnas foram auditadas, que não teve nenhuma fraude na eleição. E eles derrubam e depois multam o PL naquela multa de 22 milhões. Que o número era 17 ou 22. Exatamente. E aí o que a gente descobre é que para quem lê, né, a nossa investigação, além dessa matéria especificamente, esse Fernando Cerimedo, ele está com escritórios pela América Latina, ele se envolveu em alguns processos de desinformação no Chile também, na Constituinte chilena, inventando campanhas de desinformação também sobre a saúde do Gabriel Boric, né, o presidente chileno. Na Argentina também, agora ele também está envolvido com processos de desinformação lá também, já também fazendo meio que esse processo do Brasil, pedindo dados sobre o sistema eleitoral argentino, meio que para fazer um déjà vu aí do que aconteceu no Brasil. E
ele está também em contato com o Trump, o Bannon. Então, eles estão todos dentro dessa mesma rede, que é, em parte, para desinformar, em parte também para dar golpes, né? No sentido de que não se quer respeitar a democracia, o resultado das eleições, e que se quer influenciar as pessoas trazendo informação equivocada, fazer com que as pessoas tomem decisões, optem por X ou Y, sem estar informada realmente sobre o que elas estão votando ou quem elas estão escolhendo. E você sabe, Ju, que primeiro eu posso estar cometendo um equívoco aqui, mas se não me falha a memória, a ida do Eduardo Bolsonaro lá, acho que para os Emirados Árabes ou para o Catar, com aquele negócio dos pendrives, né? Aliás, hoje eu vi no AliExpress, eu abri, tinha que comprar um negocinho, tem agora uma bananinha que é um pendrive, você abre a banana... Você já viu? Eu acho que é em homenagem ao negócio. Mas também ele alegou, tenho quase certeza que ele alegou esses motivos de urgência, urgentíssima, para ir. Então, esse negócio da viagem, seria interessante a gente ver quantas viagens urgentíssimas esses caras fizeram e a gente vê os motivos das viagens. Até para deixar de banalizar esse negócio. Não pode qualquer coisa ser urgente para conversar com um consultor golpista argentino. Aspecto que, assim, quando o deputado faz viagem, ele é obrigado a apresentar um relatório na volta. O Eduardo nunca apresentou esse relatório. Esse relatório não consta na Câmara dos Deputados. A gente perguntou, pediu para ele de acesso à informação. Isso não existe. E, para variar, né, porque é um costume, uma praxe da família Bolsonaro, que é nenhuma transparência, a gente procurou ele ao longo dessas semanas de conclusão do material. Ele não quis responder, não deu nenhuma justificativa, assim como ele fez no episódio das empresas dele. Ele criou, né, quem acompanha a nossa audiência aqui já talvez tenha visto já eu mencionar, ele criou empresas, uma holding nos Estados Unidos esse ano e se recusa a explicar especificamente por quê. Porque ele criou uma holding, porque ele criou um instituto conservador lá. Isso eu te digo por que chama Instituto Conservador Liberal. Foi na semana seguinte que a gente abriu o ICL. Aí ele montou o ICL, porque aí estourou o ICL, aí a gente leu a notícia que eles montaram o ICL, Instituto Conservador Liberal. Eles criaram uns novos, eles criaram 3 esse ano agora. Aí começou a criar mais coisa. Isso aí, não, Agora, sabe uma coisa que, e até tem a ver com esses institutos que eles criaram, Juliana, que você estava falando? Tem método, né? É uma indústria mesmo. Quando a gente, você viu a Juliana falando, porque esse cara, ele tá ligado com o trumpismo, aí daqui a pouco aparece um Steve Bannon na história, aí o mesmo método usado nos Estados Unidos é usado na Argentina, é usado no Brasil, é usado no Uruguai, é usado na Colômbia, é usado na Bolívia, as mesmas pessoas estão se falando, viajando uma para outra. Tem uma indústria desse... O negócio é muito mais profissionalizado, né? Do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que é assim, são ideias que aparecem uma hora com Carlos Bolsonaro, uma hora com outro. O que você está mostrando para a gente leva a crer que o negócio é super bem estruturado, né? Bastante. E aí quem acompanhar, essa é a primeira de uma... Hoje nós publicamos 3 matérias. Uma contando sobre essa história da viagem, porque tem um aspecto aqui que, conversando com advogados, pode ser investigado, inclusive espero que o pessoal da CPI, né, do 8 de janeiro esteja atento, que é para a possibilidade disso também configurar abuso de poder político, né? É o uso do Estado para ir fazer uma viagem que não era oficial, que não foi representar o Estado. Mas a gente tem hoje também um perfil do Serimedo contando sobre esses episódios dele pelo Chile e pela Argentina. Inclusive também tem até uma anedota só para a gente não perder, porque tudo isso também no fim das contas gera, né? Ele deu uma entrevista pra gente no consórcio, né? E a gente perguntou como é que ele conheceu o Eduardo. E aí ele falou que conheceu o Eduardo num curso em Harvard, em 2010. Acontece que Harvard não tem nenhum registro de nenhum curso que o Eduardo ou o Serimedo tenham feito. Né? Então, enfim, fica também a dúvida, onde é que foi que eles se conheceram. E aí, ele admite que trabalhou já em 2018... Mas será que ele quis dizer Harvard? Que pode ter um botequim chamado Harvard. Não, ele pode ter um referência. Restaurante chamado Harvard, né? Ele fez efetiva referência à universidade. Mas também, Edu, a gente descobriu
que o Eduardo contratou um funcionário dele, de dos sites que ele tem, que chama Laderete Diário, que é conhecido por publicar uma série de informações equivocadas, para a campanha dele. O Eduardo teve formalmente um funcionário chamado Giovanni La Rosa, que foi inclusive nessa viagem, junto com ele na campanha dele para supostamente coordenar ações em São Paulo. Mas, dando um pouco de spoiler do que vem por aí nos próximos dias, inclusive Gabriela Varela também vai brilhar nas reportagens na próxima semana. A gente vai ter muito material aí nos próximos dias. Mas a gente também está de olho no fato de que o Brasil está, de algum jeito, brasileiros estão exportando esse modo de agir e trabalhar. Então, a gente traz hoje também uma outra matéria que conta sobre um brasileiro chamado Eduardo Golobec, que tem uma empresa chamada Venques e que atuou no Panamá, na Venezuela, na Bolívia e acho que na República Dominicana também, fazendo também campanhas de desinformação. Colegas jornalistas descobriram mais de 300 trolls dele, e o Twitter, inclusive... O que é troll? Assim, esses perfis, né, que são usados de maneira automática, as ditas contas inautênticas, né? Tá. Não é uma pessoa que está por trás. Um robô, assim. Exatamente. Só que não é uma pessoa que está por trás. E ela está determinada para atacar ou enviar uma determinada mensagem. Entendi. E o Twitter chegou a derrubar cerca de 300 contas, mas 100 e poucas ainda estão ativas e ficam fazendo sempre a defesa de um determinado candidato no Panamá, mas esse Eduardo Golobec também ficou conhecido por um aplicativo na Venezuela que recolhe dados da população de um modo geral, dados eleitorais. Então, isso que você está falando sobre ser uma coisa sistemática, sobre ser uma coisa que está em praticamente todos os países, mentira em eleição é uma coisa que é comum, sempre existiu. A questão que se coloca agora é como a tecnologia aliada às redes sociais transformou isso numa arma poderosa, capaz de impactar as eleições e os países, né? Ou seja, as democracias dos países serem afetadas de uma maneira nunca antes vista, né? E como essas empresas de tecnologia também, de certa maneira, se isentam da sua responsabilidade frente a isso. Eu diria até mais, que a gente estava discutindo aqui outro dia. Eu não sei só se isentam ou se de alguma forma estimulam, porque o que traz confusão nas redes sociais é o vucu-vucu, entendeu? É a treta, é a confusão. Então, quando você vê os números, e aí tem vários estudos interessantíssimos que eu já li, Universidade de Trento, MIT, uma que foi de uma outra universidade europeia, não estou lembrado de qual foi agora. Quanto mais o negócio é violento, mais você tem velocidade em chegar em tantos níveis de cascata ali do negócio e também mais longe você chega em termos de abrangência, entendeu? Então é mais rápido e é mais abrangente. E essa turma ganha por o número de propagandas que roda. Cada propaganda roda cada vez que aparece um post. Então é diretamente ligado o lucro dessa turma com a quantidade de treta que tem na rede social. Então é um conflito de interesse muito grande. Se não tiver nenhuma maneira de regular, você pega... E nada é novidade nessa história. Você pega no livro lá do Elliot Aronson, O Animal Social, ele fala o seguinte: as redes dos Estados Unidos de televisão, a gente está falando da década de 90, começo de 2000, as redes locais, 80% da programação era com violência. Negócio de policial que foi pego, bateu o carro, confusão no tribunal, que eles cobrem muito nos Estados Unidos. Ódio, né? E é isso aí. Então, isso é o que faz rodar a propaganda. O cara da propaganda paga por audiência, né? Então, as redes sociais, elas não só fazem vista grossa, como eu acho que elas estimulam. E aí, elas se tornam imediatamente apoiadoras disso. Talvez indiretamente, talvez não explicitamente, mas elas se tornam apoiadoras, porque elas dão um respaldo para tudo isso, né? Juliana,
Deixa eu te fazer uma pergunta, só aproveitando, trazendo uma reportagem dessa que saiu nessa leva agora, da agência pública, título Novo Guru da Direita Latina uniu Bolsonaro com extremista argentino. Isso que você falou é muito interessante, essa é a matéria que está no UOL e está na pública também. Como o Brasil exportou esse formato de extrema-direita, né, usando experiências da Hungria, da Polônia, dos Estados Unidos, e agora a gente exporta isso, né? Essa relação com Javier Milei, que é inclusive um dos candidatos, agora tem mais ou menos 30% lá das intenções de voto na Argentina, também é um reflexo disso, né? A possibilidade de usar esse modelo brasileiro na Argentina também, né? Sim. Inclusive, na outra matéria, a gente mostra que um dos encontros que o Eduardo Bolsonaro teve naqueles dias foi com o Milei e com o Cerimedo. Então, ele está ali envolvido dentro desse processo. E aqui é uma pena não poder, mas semana que vem a gente vai falar mais disso, que é contar como isso tem se espalhado. Isso é uma coisa que eu posso adiantar aqui para a nossa audiência. Nós encontramos alguns casos de brasileiros repetindo este modelo de desinformação para impactar eleições por diferentes países na América Latina. Mas qual o papel do Eduardo Bolsonaro especificamente em todo esse esquema? O Eduardo, ele vai ter, enfim, essa também é uma das matérias que a gente vai ter mais novidades nos próximos dias, mas eu vou adiantar um pouco em termos de análise do que a gente já conhece, né? Ele vai ser sempre a conexão, né? Ele vai conhecer o Bannon em 2018. Então, assim, ele vai ser o braço político operativo. O articulador, o articulador disso. Ele faz uma série de agendas, lives com essas pessoas ao longo do tempo. E esse encontro, né, com os Estados Unidos, no meio, além desse encontro na Argentina, ele também vai aos Estados Unidos no segundo turno da eleição no ano passado. E depois eles começam com essa história de Brazil was stolen, né, que é o slogan. Inclusive, ele vende lá numa loja onde supostamente funciona a loja a escola de cursos dele, umas canecas lá dizendo Brasil was stolen. Quando tinha aqueles protestos em Brasília, a gente via que os cartazes eram em inglês. Né? Os cartazes eram, Brasil was stolen, não sei o quê. Você acha que tudo isso, de certa forma, está conectado? Ou seja... ele foi lá aprender lá fora sem nenhuma dúvida. Inclusive, a gente falou aqui do Instituto, né? Ele tenta copiar esse evento, o evento, o CPAC, né? Que é o evento americano. Ele passou a fazer este evento no Brasil nos últimos anos. Então, ele é quem faz essas conexões. Inclusive, as pessoas vão lembrar aqui, o Bolsonaro queria colocar ele de embaixador dos Estados Unidos, do Brasil, né? O embaixador brasileiro nos Estados Unidos seria, em Washington, seria o Eduardo, não fosse uma série de questões chamadas nepotismo, né? E a pressão pública em torno disso em 2019. Aí eles acabaram recuando. E o inglês do Eduardo também, a ampla experiência dele fritando hambúrguer nos Estados Unidos também não ajudou muito. O pessoal pegou um pouco no pé sobre a questão do inglês. Mas o Eduardo tem muito a responder, sabe? Sobre todas essas questões. E às vezes eu fico assim um pouco, Edu, incomodada em ver... A gente escuta um pouco no bastidor essa história de que tem que fazer o Bolsonaro, né, enfim, não mexer com a família. Você escuta um pouco isso, que a ideia de cobrar responsabilidade do restante da família, que está envolvido em questões públicas, seria um ataque à família. E não, né? Ele é deputado federal. Exatamente. São todos políticos. Ele é deputado federal. Um é vereador, o outro é deputado federal, o outro é senador da República, então você está cobrando políticos. Não tem nada de... Exatamente. Mas no bastidor tem um pouco isso, sabe? Das pessoas dizerem que não podem cobrar o Eduardo, o próprio Flávio, porque, né, enfim, é o Bolsonaro que tem... Não, eles estão agindo de maneira conjunta em todas as suas questões. Inclusive, uma coisa que eu ouvia muito no final da eleição, ali até... Aquela semana que o Bolsonaro ficou sem... Aqueles dias que o Bolsonaro, depois da eleição que foi derrotado, ficou em silêncio, o que se falava no bastidor é que o Eduardo era um dos que mais incentivava o pai no sentido de não reconhecer a derrota, que estava ali fomentando um pouco esse clima golpista, né, de descredibilizar as urnas. E era o pessoal do PL... o PL mais pragmático das antigas, que estava
segurando a onda, vamos dizer assim, para que o Bolsonaro não saísse logo de imediato, convocando as pessoas que já tinham tomado as ruas, já estavam em frente aos quartéis, e virou tudo aquilo que acabou chegando ao lamentável episódio de 8 de janeiro. Mas o Eduardo Bolsonaro tem passado muito batido em várias questões, né, Edu? Ele passou batido quando ele ameaçou o Supremo Tribunal Federal, que ele falou que dava para fechar com um cabo e um tenente, isso, né? Não precisava muito mais que isso. Depois teve o episódio... Soldado. O cabo soldado. Depois teve o episódio que ele falou que podiam fazer um outro AI-5, né? Então, às vezes eu fico um pouco me perguntando por que a lei vale mais para o Daniel Silveira do que ela vale para o Eduardo Bolsonaro. É verdade. Excelente.